Momento de reflexão. Queridos ouvintes, chegamos a mais um momento de reflexão e conosco o nosso irmão Hanoi, e ele já entra e salva e já segue com o nosso momento de reflexão. Também conosco aqui, graças a Deus, a nossa irmã Geisiane, e o momento de reflexão no comando do nosso irmão Hanoi. Pai do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão Márcio Luiz, a paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Graça e Vida. Glória a Deus por tudo, por estarmos aqui e transmitir a sua palavra, a sua maravilhosa graça e a nuvem do Salvador. Eu quero ler, querido ouvinte, sem mais delongas, sem mais demora, porque o tempo é precioso. Quero ler juntamente com você que está nos ouvindo. Isaías capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 11. Deus falando aqui através do profeta. Se você quiser anotar para depois conferir agora mesmo, vamos ler. Diz assim a Escritura: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12 do capítulo 43 de Isaías vai dizer: Eu anunciei e eu salvei, e eu mostrei que deuses estranhos não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Verso 13: Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Querido, acabamos de ler uma passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Livro esse que, segundo historiadores, segundo os teólogos, foi escrito há 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, querido ouvinte, o Senhor Deus anuncia mais uma vez, como tantas outras vezes, que é Salvador, que é Ele quem opera o maior milagre, que é o da salvação. Quando Ele diz aqui no verso 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Lembrando disso, querido ouvinte, segunda-feira passada, estávamos aqui, eu e nosso irmão Marcos Luiz, falando acerca da missão de Cristo Jesus. O que Ele veio fazer por mim e por você. O que Ele veio trazer para mim e para você. O que Ele veio cumprir. E você ouviu bem, foi para salvar-nos. Salvar-nos dos nossos pecados. E aqui, meio que dando continuidade nesse assunto ainda, queridos ouvintes, nosso irmão Marcos Luiz, o que podemos ver mais ainda, nosso irmão Luiz, acerca de tão grande salvação, uma vez que Deus também fala através do profeta Isaías, dizendo: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Graças a Deus. É tremendo a palavra de Deus, irmão Hanoi e queridos ouvintes, que essas palavras vindas do próprio Deus, Ele mesmo faz uma reafirmação que o ser humano, ele não poderá ser salvo por qualquer outro meio, porque é notório, ouvintes, que o homem desde o Éden, no momento em que ele erra,
ele toma uma atitude de, na linguagem bíblica, irmão Anoy, de justificar-se. Justificar-se. Porém, a Escritura nos ensina, queridos ouvintes, no Novo Testamento, partindo dessa palavra que Deus disse, que fora dele não há Salvador, que também não há salvação fora de Deus, que a Escritura diz que Deus é justo e justificador. Há uma diferença em ser justificado para justificar-se. Se, ouvintes, o ser humano pudesse se justificar, ele seria salvo por ele próprio. E nisso não precisaria de um Salvador. Acredita, irmão, que a salvação é de terceiros, ou seja, o homem, o ser humano, nós, pecador, recebemos vinda de Deus. E pelo que o seu Filho passou, ou seja, o preço, Deus requer um preço? Requer, mas só é aceito o preço pago pelo próprio Filho, o Senhor Jesus. Eu creio que é nessa linha, irmão Manuel. Exatamente. E, querido ouvinte, por que isso? Você pode estar perguntando, muitos se sabem sim que Cristo Jesus é o Salvador da humanidade. Agora é interessante, irmão Manuel, desculpa, saber é interessante e é necessário até. Mas será que crê, que recebe, que absorve isso, né? Que acredita de fato? De forma bem sucinta, muitos ainda não. Certo? Por isso que o Senhor Deus, desde os tempos antigos, Ele vem afirmando isso, trazendo a nossa consciência que somente por Ele, somente pelo meio que Ele nos deu, que é o Seu Filho Jesus. Porque, como está escrito, é um dom, é dádiva de Deus. A salvação é única e exclusivamente pertencente a Deus. É Ele que nos dá mediante a sua graça. Como já falamos aqui algum tempo atrás. Por quê? Ele faz questão de afirmar: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aí vem as confirmações dessa palavra no próprio livro aqui, ele vai dizer outras vezes. E o Novo Testamento, como por exemplo, a palavra de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E conclui o verso, nós estamos falando de 14 de João, o verso ele diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma reafirmação dessa verdade. Exatamente. Né? Quando Paulo também escreve a Tito, ele diz: porque ou seja, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e esse Jesus que deu-se a si mesmo. É lindo isso, compreender e acreditar nisso, que ele deu-se, ele... Geralmente quando eu cito isso, eu me lembro de que Jesus diz assim: ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. É verdade. Querido ouvinte, você pode ter essa certeza, essa convicção que Deus é o único, exclusivamente o Salvador. Só há salvação na pessoa de Cristo Jesus, já foi dito aqui. João capítulo 14, verso de número 6. Uma vez que o próprio Jesus, sendo Ele Deus, pois Ele é, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Mas porque está sempre trazendo à nossa lembrança esse fato real? Sabe por quê, querido? Porque, infelizmente, ainda como nos tempos antigos, o homem, como já foi dito nesta noite pelo nosso irmão Marcos Luiz, o homem tenta se justificar perante Deus, trazendo sobre si outros meios para se salvar, tentando se apresentar diante de Deus justo, ou seja, por si mesmo, pelos seus atos, pelas suas obras, pelo que ele faz, por ser bom ou mau, e por diante.
E o Senhor Jesus, irmão, até contou uma história. Ele disse o seguinte sobre a questão dos que confiam em si mesmo. Aí ele diz, e é Lucas que registra isso, ele conta o seguinte, olha, sobre essa questão do homem querer se justificar por si. Aí ele diz, 2 homens subiam ao templo a orar a Deus, Jesus falando, se não me falha a memória, 17 de Lucas, dá uma olhada aqui. Aí Jesus diz, olha, esses 2 homens subiram ao templo para orar, e um deles orava e dizia o seguinte, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, né? Eu não sou como os demais homens. Está aqui o fariseu, capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 10, 18 e 10 de Lucas. Olha, querido ouvinte, essa questão das pessoas quererem, desde Adão, na verdade, se justificar, porque nessa questão, Adão lá cose folhas de figueira para procurar encobrir o seu erro, a sua vergonha. Está lá muito nítido no Gênesis, que o Adão coseu folhas de figueira para si, e coseram aventais, o que Deus não aceitou. Na sequência, Deus cobre com peles de animais, isso já foi sacrificado uma vítima inocente, isso já apontando para Jesus. Mas aí Jesus falando, ensinando sobre essa questão, para nós intervirmos aqui, e vamos ler agora, Lucas 18 e 10 diz, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, isso é Jesus revelando, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele classifica roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, que era um outro tipo de gente que... O publicano, meu Deus do céu, era a escória da sociedade naqueles dias. Aí o cara disse que fazia o que no verso 12? Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto posso. A em contrapartida, a oração do publicano. Porém, o publicano estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E não vamos nem analisar, quem está com a reflexão irmão Hanoi, mas o cara não acusa ninguém, ele diz assim mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz no 14, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso são palavras de Jesus. Com certeza, irmãos, isso a gente vê o contraste de quem, por si mesmo, tenta se justificar, chegar perante Deus como uma pessoa sem pecados, digamos assim, sem erros, sem falhas. E por outro lado, um homem que, reconhecendo aquilo que falamos agora há pouco, que somente em Deus há salvação, que é pelo seu favor, é pela sua graça. Ele reconhecendo isso, ele chega perante Deus e o texto é nítido, é claro, dizendo que ele é até temeroso em olhar para o céu. Ele chega se humilhando, dizendo, Senhor, tem misericórdia. E só pede isso. Misericórdia. Tem misericórdia. Isso, irmão Marcos Luiz, nos leva até a entender que, sim, o ser humano ele tem esse ego, ou seja, de sempre querer ter parte na salvação, no sentido de quê? De como que não confiasse totalmente no agir de Deus. Por outro lado, esse homem, o outro, que chega com sinceridade no coração, dizendo, tem misericórdia de mim. E quando o homem entende isso, que só basta a misericórdia de Deus, uma vez que o próprio Paulo diz, tua graça, Deus disse para ele. Né? Isso, o Senhor Deus diz para Paulo. Então ele ali meio que confuso, e Deus chega para Paulo e diz isso. Quando o homem tenta reconhecer isso, pelo menos tentar,
aceitar isso, aí, querido, as coisas fluem melhor. Assim. Há outros exemplos, irmão, nas narrativas dos evangelhos, de uma mulher, por exemplo, uma mulher e outro homem também. E a mulher era sírio-fenícia de nação, isto é, ela não era dos judeus. E ela chega, a narrativa do evangelho que Jesus ia passando, ia andando e ela vinha gritando atrás de Jesus. E o grito dela era: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela começa: tem misericórdia de mim, que minha filha está numa situação terrível. E Jesus atende essa mulher. Trazendo aqui, querido ouvinte, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma carta que se trata única e exclusivamente, assim digamos, a justificação de Deus para toda a humanidade. E podemos personificar essa justificação na pessoa de Cristo Jesus. E olha o que está escrito em Romanos 3, capítulo 3, verso 21, vai dizer assim. Para tomarmos não tanto tempo aqui, vamos já ler do 21. Só falta 2. Vamos dizer assim. Vai dizer: mas agora, sem lei. Ou seja, quando lemos lá em Isaías, ainda estava no tempo da lei. Os tempos das traduções judaicas e tantas outras coisas, se fossem puxar aqui, dava mais meia hora de conversa. Aí vai dizer: mas agora sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Em quem? Em quem? Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Pois não há distinção. Aí vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo seu favor, porque Ele quer, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter Ele na sua paciência deixado de lado os eleitos outra hora cometidos. Querido ouvinte, quer ser justo perante Deus? Quer se apresentar perante Deus justo? Somente pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Pois pela fé em Cristo Jesus, o homem, crendo nessa justificação que Deus nos deu, que é a pessoa do seu Filho Jesus, Jesus vai te fazer justo perante Deus. Pois Ele quem foi que disse: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Amém. Graças a Deus. Irmão, nós podemos concluir 22 horas. Mas é isso, queridos ouvintes, só Deus, né, como Ele mesmo disse, Deus disse: Eu sou o Senhor. E fora de mim, disse Ele, não há Salvador. Querido ouvinte, para encerrar, o Senhor Jesus disse, está escrito, como está em João capítulo 14, verso 6. Disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Que você venha a crer nessa verdade, para que uma vez crendo em Cristo Jesus, o justificador, o nosso mediador, o nosso intercessor, você venha a ser salvo pela fé. Porque está escrito em Romanos 5, verso 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que você venha a crer nesta palavra e confesse ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém.